Louvado seja Deus. Vamos aproveitar as oportunidades, né? Já fiz uma filmagem hoje, primeira vez, entrei numa live aí, em outros aplicativos, e eu sou meio receiosa, né? E nesse aplicativo entrou mais de 1.100 pessoas, e muitos ali mandando eles dão uma explicação, entra, né, para mim desse lado, só que como eu não tenho noção, eu fico meio receiosa, né? E daí eu não, eles iam chamar mais pessoas para apoio nessa live, depois tem que ter horário, é um tipo de uma tarefa, daí a gente tem que ter uma preocupação para estar dentro de uma plataforma com horários e respeitando, né? Porque aí também vem a outras partes, né? Financeira, e tem que ter um propósito. O meu propósito é bom, a parte financeira, mas o meu propósito é evangelizar vidas, é falar de Jesus, é falar da missão. Não digo nem missão, eu digo evangelização, porque missão está no coração de Deus, está no meu coração, mas meu chamado, eu acredito que é um chamado evangelístico. É um chamado que Deus colocou na minha vida, isso há muitos anos atrás. Eu acredito que 1990, 89, Deus assim nos montes, Deus usava vaso, falava que Deus tinha algo comigo, que ia me levar para os 4 cantos da terra, e na dificuldade, por parte financeira, por um ministério humilde, voluntário, eu não desacreditei, porque quando Deus fala, e Deus realmente é Deus falando, se cumpre. Eu esperei no tempo de Deus, e hoje não tenho ido para países fora, mas eu louvo a Deus que hoje, fazendo uma live, entrou lugares, pessoas da China, entrou pessoas querendo saber aquela live que eu estava fazendo, o que era dentro daquilo, o nicho, né? Eu coloquei o meu nicho, né? A qual isso é a parte como chama? Da tecnologia, né? Cada aplicativo dá uma maneira de se expressar com o público. Só que eu falei, olha, meu nicho, primeiramente, eu falo hashtag, que eu não sabia o que é isso, aprendi eu mesma, curiosa. Eu falei, a hashtag seria Deus. Deus, quando fala Deus, eu acredito que vemos igreja. Deus, né? Que a igreja somos nós, mas temos que congregar em um determinado ministério, como eu congrego. Então eu respeito todos os ministérios, não entro em briga, porque eu acho isso aí até meio ruim. Eu vejo isso, independente de igreja, eu acho que as pessoas têm que respeitar um aos outros. Apesar que o desrespeito está faltando em geral, né? Em toda a área, ou área da saúde, ou área de emprego, em qualquer departamento, nós passamos situações que tem pessoas que amam aquilo que faz, né? E ama as pessoas, os seres humanos, e tem pessoas, de repente, que têm a sua maneira de pensar, de agir, e nós temos leis no país hoje do ir e vir. Então, ninguém pode limitar ninguém pode falar, olha, você tem que ser do jeito que eu quero, você tem que fazer do jeito que eu quero. Não, cada um tem uma maneira. E se é uma natureza forte, pondo Jesus no comando, Deus vai nos ensinando, vai chegando à velhice e vai vendo que não é com briga, não é com guerra, não é com contenda, não é com nada. Porque muitas vezes na hora do nervoso, se perdemos. Eu também sou evangélica, pela infinita misericórdia, né? Fui chamada, escolhida no ventre. Dentro do nosso ministério temos ali as unções, mas antes da unção do homem, Deus ungiu a cada um, eu acredito, com chamado. E cada um tem que respeitar esse chamado dentro de ministério, ou talvez trabalhando, né? Que precisamos sobreviver, ou no departamento de loja, departamento de saúde, uma recepcionista, uma balconista, tudo, a área da pessoa, a pessoa tem que fazer o melhor. E quando nós se tornamos a falar da Igreja do Senhor aqui na parede, nós temos que fazer o melhor. Independente de eu não estar em São Paulo, eu estar em Queimadas, Bahia, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que olhar as pessoas, cada um tem uma maneira. Eu amo de estar junto com pessoas, não é demagogia, com pessoas simples. Eu amo estar... o meu líder, ele falava assim, Eda, se tiver que deitar no chão, você deita. Se tiver que comer no chão, você come. Porque na minha casa, é da maneira da minha casa, mas quando eu estou nas estradas, eu estou junto com pessoas, nós temos que respeitar. Eu posso não concordar em situações que talvez eu pensei 1, 2, 3 vezes para falar,
Mas só que Deus falou, não é dessa forma. Não é um agredindo o outro que nós vamos ter melhora. E nós estamos vendo situações que estão se cumprindo, né? Nós vimos agora Venezuela, mas antes disso, a Covid veio mesmo. Quantos perderam, né? Eu perdi dentro da família também pessoas aqui. Pessoas também perderam os seus familiares ciganos, né? E muitas vezes as pessoas questionam por que Deus deixou. Deus não é Deus, Deus não ama todo mundo, porque Deus não deixou com vida. Você não tem que questionar. Deus, ele é o fôlego. Eu falo isso em todo local e gosto de pegar mensagem sobre isso, porque eu não nasci sabendo e nem também sei. A vida é um sopro e nós estamos aqui para viver, mas viver bem, viver com você mesmo, você se amar, você mesmo se olhar para você mesmo e amar, porque se você não se amar a você, como que você vai poder falar alguma coisa para o teu próximo? Se você já é revoltado, se você acha que todo mundo tem que ser que nem você, eu tenho dito, nem os nossos dedos, eu falo assim, as nossas digitais, quando nós vamos votar, que logo logo está chegando, olha, logo, logo, não que eu tenho nada contra, eu acho que cada um é cada um, e eu não entro nem política, eu não entro de guerra, de briga, igreja A é melhor, a minha é melhor, porque a única que eu vi nessa caminhada, com a minha idade, tem sido Jesus. A igreja melhor para nós podermos olhar e saber que não tem falha, é perfeita, é cheio de amor, não faz acepção de pessoa, nos abraça no momento em que muitas vezes não podemos ser abraçada por alguém, ou da família, ou talvez na igreja, talvez, eu falei hoje para a missionária Judete, nem Jesus, que era Jesus perfeito, ele também não foi aceito. Isso dentro ali da parentela, foi no nascimento dele, ele teve que, a Maria que deu à luz, ele teve que ir para um lugar tão distante. Por quê? Porque havia processo. E quando ele se levantou, Jesus Cristo, ele fez só 3 anos de missão. Né? Ele se batizou com 30 anos. E 3 anos foi a trajetória do nosso Deus. Foi pouca, não foi muita. Mas a pouca que ele fez a diferença. Ele fez a diferença, ele poderia ali na hora da cruz, ele pegar e falar, não, ó Deus, que é meu pai, eu não vou morrer por essas pessoas que nem nasceram ainda, que seria nós nessa caminhada. São muito ingratos, são rebeldes, são ruins. Eu vou dar minha vida eu não estou fazendo demagogia, mas é a palavra. Então, se você pegar a Bíblia, ele ali, muitos podem falar, isso não existe, isso foi coisa de homem, e não é coisa de homem. É o Espírito Santo que já teve homens, a qual escreveu a trajetória que nós viveríamos hoje. Se você pegar em locais, você vai ver em Mateus, ali está falando que seria ruins os nossos dias. E nós estamos vivendo esses dias. É uns dias de guerra, uns dias de terremotos, um dia de revolta, um dia de as pessoas guerreando contra a religião, brigando, e nós não estamos paz. Em São Paulo nós não podemos andar, nós pecamos, eu tenho dito isso para o meu esposo. Às vezes, quantas vezes eu estou indo no local, passa o motoqueiro, o nosso com a janela do carro aberta, ou seria dentro do ônibus, você fica ali com medo, achando que todo mundo é uma pessoa que vai fazer mal. Às vezes falou, Senhor, perdoa, às vezes aquele motoqueiro está trabalhando, precisa ganhar o pão para a família, e eu estou com medo aqui, de repente, de parar em algum local, arrastões. Hoje não tem mais, pessoas idosas, se olhar, não gostou, quer roubar o celular, não estou dizendo que roube, porque a pessoa lutou, trabalhou, daqui a pouco eles pegam e pega aquele velho, ou dá um chute, ou mata, e pega o celular, talvez até pegue o celular, e depois pode até quebrar, pode até ter um jeito aí de você entrar, desprogramar, mas as pessoas hoje morrendo como fossem irracionais. E muitas vezes eu vejo hoje o cuidado que tem até sobre os animais. Qualquer coisa que fizer hoje, dos direitos, né, que tem sobre o cachorro, outros animais, ali entra, né, a parte desse trabalho. Então, muitas vezes, como ser humano, as pessoas são irracionais
E aquele que talvez pode falar, mas não pensa que é um cachorro, não tem cérebro. Mas eu fico perguntando, como que eles, se você der amor, você não der um pontapé, não chutar, mas se você também mexer com uma vara curta, eles vão subir em cima de você, eles vão até te morder, né? Dependendo, tem pessoas que têm coragem. Tem cachorros aí que eu tenho receio, nunca fui mordida, mas tenho receio. Mas a gente vê que tem pessoas, como uma irmã te falou para mim, que ela não pôde ter filho. Ela tem uma cachorrinha, ela estava falando comigo, conheço ela há anos. Aqui tá as galinhas cantando aqui, tá? Estão aí aqui cacarejando. Que eu estou num quintal aqui e eu estou achando lindo, né? Porque como tem verdes, né? Eu amo isso e a missionária me deu essa liberdade. Que eu estou mostrando só o local e a minha imagem. E ali eu vi que ela falou para mim, anos que eu venho aqui, eu nunca perguntei para ela o particular dela, né? A família dela, o esposo. Para mim não interessa particular de ninguém. Acho que cada um tem uma família em 4 paredes. Eu conheço ali dentro da minha casa a minha família. Netos, filhas, netos e bisnetos chegando, e genros. Então eu não gosto de questionar na vida. Não foi ninguém na igreja que me orientou. Foi minha mãe em vida para que nós não entrasse como criança, querer saber a vida de A, a vida de B, ficar interferindo nos casamentos. É muito feio isso. Porque se o Espírito Santo nos orienta pela palavra e alguém me procura pelo Espírito Santo e eu não sei de nada, eu me sinto até melhor de dar uma palavra, porque eu vivi situações familiares, vivi situações de medicina, de ser desenganada até mesmo dentro da família pelos médicos, né? Porque estudou como homens, né? E fez um preparo de medicina, mas tem coisas que se colocar Deus no comando, já chegou médico chegar a falar para mim na época, ore, né? Ele não falou ore, mas como quem diz, não tem jeito, é só um milagre. E Deus deu o milagre, amém? Que Deus venha abençoar. Tem uma pessoa linda lá do outro lado, não estou conseguindo enxergar quem é que está nos acompanhando. Agora eu vi, viu? Genilza, irmã Genilza aí de Sergipe, que Deus te abençoe. Estou com muita saudade de todos aí. Aí Sergipe para mim foi uma aprendizagem. Tenho testemunhos de Sergipe aí, que eu fui curada, fazendo a missão em Sergipe, Pernambuco, Campo Alegre de Lourdes. Eu saindo de São Paulo e muitas vezes com diagnósticos médicos, mas fazendo a obra do Senhor, pela direção do Espírito Santo, pelo nosso líder, né, missionário Josias, ungindo para que eu saísse. Deixa eu marcando aqui, porque como está aqui sol, eu vou ficar aqui perto do Mandacaru, né? O Mandacaru. E ali eu saía. E esse ano o Senhor falava para mim vir para Queimadas, Bahia. Foi 3 anos eu orando. E eu me emocionei porque quando eu cheguei aqui que ministrei a palavra, eu agradeço a Deus, porque nas missões, irmãos, as pessoas dão liberdade. Amo lá São Paulo, amo Filiais que eu vou andando, mas Deus sabe o mistério do que eu estou falando. Porque muitas vezes fora, a liberdade não é passar na frente de ministro, de missionária, de mensageiro. Estou aqui obedecendo a missionária Judete. Se eu tivesse que ficar sentada no banco, eu ficaria sentada no banco, porque é assim que eu aprendi no Ministério Sinos de Belém, Missão das Primícias, missionários que Deus já recolheu. Eu vim com ordenância, com carta ministerial, mas eu não vim para ser estrela. Chegar aqui e falar, olha, se eu chegar aqui, vai acontecer. Não, quem tem que fazer e quem tem que brilhar é Jesus. E os dons, pela infinita misericórdia, Ele deu na minha vida, deu na tua vida, então eu creio que temos que respeitar. Quando eu cheguei aqui, o ministro falou domingo, né? Eu cheguei aqui eu saí de São Paulo dia 29, eu cheguei aqui dia 1º de julho. Foram 42 horas de viagem. E o ministro falou, missionária, no domingo quem vai ministrar a palavra vai ser a senhora. Como eu estou para obedecer, eu falei, tá bom, ministro. Mas quase que eu falo, ministro, traz o senhor a palavra e eu gravo. Mas como eu gosto de obedecer, e lá também, Sergipe, chego lá, né? Eu não sei se é teu irmão, às vezes o nome eu esqueço, em Rosário do Catete, quando eu chego lá, mensageiro Valderei, mensageiro Adelso, que é primo do nosso irmão Ronaldo, né? É o missionário Ronaldo, que conheço ele jovem, né? A caminhada ali dentro da Sinos Belém. E eu louvo a Deus que
que o Ronaldo hoje está ali, primeiramente Deus, que nós temos ainda o nosso líder em vida, né? Que Deus dê muitos anos para ele, e estamos orando para isso. Mas tem hoje o comando. E eu louvo a Deus que eu saí quarta-feira, ele orou por mim, a minha missionária também orou por mim, porque a obediência, irmão, é a chave da vitória. Não adianta eu sair de São Paulo em bagunça para chegar aqui eu querer fazer o que eu quero, porque tem hierarquia, as pessoas que estão aqui também estão fazendo a obra do Senhor. Um casal, 79 anos, a missionária Judete, e o ministro Arivaldo, 78 anos, andando de moto. Porque às vezes a dificuldade da gasolina, o carro gasta mais, né? E nós temos que olhar. Ontem eles falaram, a senhora vai de moto, missionária? E eu falei, Fernanda, que é a neta dele, na hora, fui com o ministro, sou recebida com respeito, porque quem dá respeito é você. O caráter não vem da igreja, vem da criação que você teve. Então não coloque desculpa de pastor, de pessoas que está todo mundo errado. Eu tenho dito isso. O único que não foi errado, que não merecia, foi Jesus Cristo. E quantos olharam e levaram ele para a cruz lá com mentira? Mas ele venceu todos os obstáculos e nós vamos vencer. E aqui eu estou na benção da igreja, ministro João, não tenho chamado, mas Deus assim tem me abençoado, abençoou a minha passagem, as minhas filhas, as pessoas também ajudaram, não é com dinheiro Pix, cada um mandou alguma coisinha, até mesmo para se alimentar na estrada. Todo mundo pensaram com carinho na missionarieda. Olha, tem um dinheirinho, né? Mesmo que seja um sorvete de 12 reais, irmão, não é o valor de 10 reais, 5 reais. Ah, mas isso não é dinheiro. Para missão tudo é válido. E é gostoso você vir dentro de um ônibus, como eu vim da Contígio, com o povo da congregação, povo católico, povo da Assembleia de Deus, povo da igreja adventista, vários ali. E não teve briga, confusão, todo mundo louvando. Daí eu ouvi o louvor da congregação, daqui a pouco era uma da Assembleia de Deus, eu falando de Jesus. Um senhor sentou comigo com 77 anos, um ancião, e ele falou que ia descer ali para o lado, Euclides da Cunha. E eu falei, vai com Deus, que Deus abençoe o senhor. Daí outra senhora falou, olha, eu vou descer eu da Cunha. Daí eu não conversei muito, eu falei, ai, foi tão bom viajar contigo, porque nós criamos uma família dentro do ônibus. Então crie família, irmãos. Não é só tua família de sangue, não. A tua família de sangue muitas vezes pode falhar. Deus sabe o mistério porque eu estou falando isso. Mas o carinho de pessoas que nem te conhecem, te abraça, te dá uma palavra, como eu recebi agora um áudio de uma irmã lá de São Paulo. Cuidei dela anos atrás. E ela de lá mandando uma mensagem para mim, que eu me emocionei. Né? Foi Deus que te enviou para este lugar, e foi Deus mesmo. Porque talvez eu poderia estar aí, irmã Genilza, que ama a tua mãe em Cristo Jesus, amo missionária Ninete, mensageiro Valderei, ali todos os locais que tiver uma Sinos de Belém, Maruí, a nossa reverenda Sorriso, Josélia, né? Outros e outros que eu posso esquecer, me perdoe, não estou fazendo discriminação de ninguém, mas cada lugar onde tiver uma Sinos de Belém, Sergipe, Pernambuco, como chama, ali, Campo Alegre de Lourdes, são pessoas que querem que eu fique dentro da casa deles. Poderia, eu falei para a Judete, quando eu voltar agora eu vou ficar numa pousada, porque me arrumou um quarto aqui e falou, esse quarto é teu, se preocupa, não é pela comida. Eu falei, não se preocupa, porque eu almoço e nem janto à noite, isso em São Paulo, mas eu estou me adaptando no lugar que me faz bem. Quer ser feliz, irmãos? Eu abri mão de muita coisa, até coisas que eu poderia estar arrumando dentro da minha casa, mas a vida é um sopro e não tem Deus deixado faltar nada. Nada, não sou aposentada, mas o Senhor tem abençoado a minha vida, porque Deus usou meu líder, eu vi desde criança, com 8 anos, 10 anos, no Vale do Anhangabaú, nos locais, ele falava assim, o Espírito Santo incomoda, e Deus tira daquele que tem, põe na tua mão, não precisa brigar, não precisa ter inveja, porque o outro é abençoado e você não é. Então que Deus te abençoe, a missionária Judete está lá, eu vou fechar aqui, amém? Que Deus abençoe a todos.